O enredo gira em torno de Phong, um jovem reservado de uma família rica de Saigon, que busca refúgio e o sonho de abrir um café artístico em Dalat, terra natal de sua falecida mãe. Ele se hospeda em uma antiga vila e conhece sua vizinha de andar, Hong, uma jovem trabalhadora e simplória que sustenta a família e lida com a dor da traição do namorado oportunista. O conflito inicial cômico sobre roupas caídas evolui para uma forte tensão romântica e micro-hooks de mistério, impulsionados pela presença misteriosa de Phong, e uma violenta emboscada que ele sofre por motivos de ciúmes na queimadura dela. De aproximação, um estrondo violento ecoou pela escadaria de madeira da antiga vila colonial. O som seco de passos apressados fez a estrutura centenária vibrar intensamente. A xícara de porcelana sobre a mesa oscilou perigosamente, derramando algumas gotas de chá fumegante sobre o tampo de madeira escura. Um homem de feições marcantes e olhos semicerrados mantinha os punhos cerrados com tanta força que as articulações de seus dedos estavam completamente esbranquiçadas pelo estresse. Ele segurava um objeto de tecido cinza com a ponta de um longo pedaço de bambu, exibindo uma expressão de profundo desgosto e irritação incontrolável. Não era a primeira vez, nem a segunda, mas aquela era definitivamente a gota d'água que rompia qualquer barreira de sua paciência. O intruso empurrou a porta do corredor do segundo andar com o pé, fazendo a fechadura enferrujada protestar com um rangido estridente. Ele caminhou a passos largos em direção ao final do corredor escuro, onde se localizava o último aposento daquela ala residencial. Seus olhos despejavam faíscas de pura indignação, enquanto ele mentalizava o sermão que estava engasgado em sua garganta há semanas. Aquela pacata cidade serrana, conhecida por sua calmaria e névoa matinal idílica, parecia testar seus limites desde o momento em que desceu na rodoviária. Ele ergueu a mão direita e desferiu 3 socos violentos contra a superfície de madeira maciça da porta de entrada. A poeira acumulada nas frestas voou pelos ares, flutuando sob a luz fraca do corredor. Uma voz rouca e nitidamente sonolenta respondeu do outro lado, demonstrando irritação com o barulho imprevisto. A porta se abriu apenas alguns centímetros, revelando uma jovem com os cabelos completamente desgrenhados e os olhos semiabertos pela letargia do sono interrompido. Ela vestia um casaco de lã desbotado e excessivamente grande para sua estrutura física miúda. Suas bochechas estavam levemente coradas devido ao calor das cobertas de onde acabara de sair às pressas. Ela bocejou sem o menor pudor, fitando o homem parado diante de si com uma mistura de tédio, agressividade defensiva. O senho franzido da moça deixava claro que ela não estava disposta a tolerar escândalos em sua porta àquela hora do dia. O rapaz não hesitou e aproximou o pedaço de bambu a poucos centímetros do rosto da moradora do andar superior. Ele balançou a meia cinza e úmida que estava pendurada na ponta do graveto, exigindo uma explicação imediata. Suas palavras saíram cortantes, denunciando o incômodo insuportável de ter sua privacidade invadida por peças de vestuário alheias. Ele questionou se ela tinha noção do desrespeito contínuo que vinha cometendo ao estender suas roupas de forma tão negligente. A jovem piscou os olhos repetidamente, tentando processar a cena absurda de seu vizinho segurando uma meia velha como se fosse uma arma do crime. Ela cruzou os braços sobre o peito, soltando uma risada de puro deboche. A inquilina do segundo andar ajeitou uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos e respondeu com tom sarcástico. Ela comentou que o vizinho exibia uma mesquinharia sem tamanho ao armar uma confusão daquelas por causa de um simples pedaço de pano. Suas palavras foram proferidas com uma audácia que pegou o homem de surpresa, inflamando ainda mais seu orgulho ferido. Ela estendeu a mão e arrancou a meia da ponta do bambu com um movimento rápido e ríspido. Em seguida, ameaçou fechar a porta na cara do rapaz, alegando que tinha assuntos muito mais importantes para tratar do que ouvir reclamações de um sujeito neurótico e cheio de manias. O jovem bloqueou o fechamento da porta com o pé e desceu as escadas correndo, movido por uma fúria repentina. Ele entrou em seu próprio aposento, arrastou uma grande caixa de papelão que mantinha escondida sob a mesa de trabalho e subiu os degraus novamente com esforço. Com um movimento teatral, ele despejou o conteúdo da caixa exatamente no meio do tapete da entrada do quarto da moça. Dezenas de meias de cores variadas, lenços de pescoço e até pequenas peças de roupas femininas
espalharam-se pelo chão. A jovem arregalou os olhos ao reconhecer todos os itens que haviam sumido misteriosamente de seu varal ao longo dos últimos 2 meses. A dona das roupas sentiu o sangue subir às bochechas ao perceber a gravidade da situação, mas recusou-se a demonstrar fraqueza. Ela apontou o dedo acusador para o peito do rapaz, berrando que ele era um tremendo pervertido por colecionar suas peças íntimas em segredo. Ele declarou enfaticamente que se qualquer outro objeto caísse em seu espaço privado a partir daquele instante, seria sumariamente arremessado no lixo da rua. A discussão acalorada cessou abruptamente quando a jovem recolheu os panos e bateu a porta com força descomunal. O silêncio retornou ao corredor, deixando apenas o eco da fechadura batendo e a respiração pesada do rapaz indignado. Ele limpou as mãos na calça jeans, soltando um suspiro longo para tentar acalmar os batimentos cardíacos acelerados. Ao olhar pela fresta que havia se formado antes do fechamento, ele não pôde deixar de notar o estado caótico do interior daquele quarto. Roupas acumuladas sobre as cadeiras, livros empilhados sem critério e uma total ausência da organização que ele tanto prezava em sua rotina. Ele deu meia volta e desceu os degraus de madeira, murmurando que aquela mulher era uma verdadeira calamidade pública em forma de gente. O morador do primeiro andar trancou-se em seu quarto e caminhou até a janela que dava para o bosque de pinheiros. A paisagem serena de Dalat, com suas águas calmas refletindo o céu cinzento, contrastava drasticamente com a turbulência de seus pensamentos. Ele sentou-se na cadeira de vime, pegou o bule de cerâmica e serviu-se de mais uma dose de chá para tentar esquecer o confronto. A vila era habitada por poucas pessoas, o que tornava aquele tipo de atrito ainda mais incômodo para quem buscava isolamento absoluto. Ele organizou seus livros de fotografia na prateleira, alinhando cada volume milimetricamente para restaurar seu senso de controle ambiental. A tarde avançou lentamente, trazendo consigo uma névoa densa que começou a engolir os contornos dos edifícios vizinhos. O rapaz tentou se concentrar na leitura de um romance clássico, mas seus olhos insistiam em desviar para o teto de gesso da acomodação. Ele conseguia ouvir perfeitamente o som de passos pesados arrastando móveis logo acima de sua cabeça, como se a vizinha estivesse se vingando deliberadamente. Cada rangido na madeira parecia um ataque direto ao seu desejo de paz espiritual. Ele fechou o livro com força, prometendo a si mesmo que manteria a maior distância possível daquela inquilina barulhenta e de seus hábitos deploráveis. O sol começou a se pôr atrás das montanhas, tingindo as nuvens de um tom violeta profundo e melancólico. O homem vestiu um casaco grosso de camurça, preta, e decidiu caminhar pelas ruas de paralelepípedos da cidade para arejar a mente. O ar fresco da montanha limpou seus pulmões, mas a imagem da vizinha de cabelos desgrenhados e olhos desafiadores continuava gravada em sua memória. Ele caminhou em direção ao centro comercial, observando o movimento dos moradores locais que começavam a acender as luzes das fachadas das lojas. A atmosfera serrana parecia guardar segredos em cada esquina enevoada, despertando nele uma súbita e incômoda sensação de mau pressentimento. Ao passar perto de uma esquina escura, o rapaz avistou um vulto familiar que corria em direção ao portão lateral da vila antiga. Ele diminuiu o passo e se escondeu atrás do tronco de uma grande árvore, observando atentamente os movimentos daquela silhueta. A neblina dificultava a visão, mas o andar apressado e o casaco de lã desbotado entregavam a identidade da jovem do andar de cima. Ela carregava uma sacola plástica pesada e olhava repetidamente para trás, como se estivesse temendo ser seguida por alguém nas sombras da noite. O homem franziu o senho, intrigado com aquele comportamento arisco e misterioso que não condizia com uma simples estudante. O homem permaneceu imóvel na penumbra, o coração martelando contra as costelas enquanto observava a figura esguia de Beatriz desaparecer sob o arco do portão. A curiosidade, sempre um traço marcante em sua personalidade metódica, começou a superar a irritação que sentira mais cedo. Ele não conseguiu conter o impulso de segui-la, mantendo uma distância segura, aproveitando a cobertura oferecida pelas copas densas dos pinheiros que margeavam o caminho. O vento gélido da noite de Dalat soprava em rajadas cortantes, fazendo o rapaz puxar a gola de seu casaco de camurça para cima, tentando esconder o rosto e evitar ser reconhecido caso ela decidisse olhar para trás. A jovem, alheia à presença que a vigiava, avançou rapidamente até uma das cafeterias mais movimentadas do centro,
um local frequentado por jovens casais e estudantes da universidade local. Ao chegar perto da vitrine envidraçada, o rapaz esgueirou-se entre as folhagens de um arbusto ornamental e conseguiu visualizar o interior do estabelecimento. Beatriz sentou-se em uma mesa situada em um canto isolado, onde a iluminação era propositalmente suave e aconchegante. A sacola que ela trazia parecia pesada demais para ser apenas um conjunto de roupas ou mantimentos comuns, e o nervosismo com que ela batia os dedos sobre o tampo da mesa denunciava uma ansiedade incomum. Instantes depois, um jovem de aparência desleixada e sorriso presunçoso aproximou-se e sentou-se à frente dela, cumprimentando-a com uma familiaridade que despertou um ressentimento imediato no observador escondido. O rapaz forçou a audição, tentando captar algum fragmento daquela conversa carregada de tensão silenciosa. O jovem, que ele julgou ser o namorado da inquilina do andar superior, não demonstrava o mesmo nível de preocupação que ela exibia. Pelo contrário, ele gesticulava com as mãos de forma expansiva, como se estivesse tentando convencer a moça de algo que ela claramente relutava em aceitar. Beatriz retirou um envelope de dentro da sacola e o deslizou pela mesa, com os olhos fixos na expressão do interlocutor. Quando ele abriu o envelope e revelou o conteúdo, um maço de notas que pareciam representar uma quantia considerável para uma estudante, uma sombra de desprezo passou pelo rosto do rapaz. Ele guardou o dinheiro rapidamente, sem sequer agradecer, e levantou-se da mesa com a agilidade de quem tem pressa para se ausentar de uma obrigação incômoda. Beatriz permaneceu estática na cadeira, o olhar perdido na direção da porta por onde ele havia acabado de sair. Sem oferecer um único gesto de despedida, aquela cena revelou ao observador um retrato desolador de uma relação baseada em desequilíbrio e exploração financeira. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura estranha de pena pela ingenuidade dela e uma raiva crescente contra o comportamento daquele homem. Por que uma garota tão esforçada e aparentemente inteligente permitiria ser tratada daquela maneira, entregando os frutos de seu suor a alguém tão visivelmente indigno? A resposta parecia estar trancada dentro daquele olhar melancólico e distante que ela mantinha, um reflexo de uma devoção que o rapaz do andar de baixo considerava um desperdício imperdoável de energia vital. Ele retirou-se lentamente da posição de vigia antes que ela decidisse deixar o estabelecimento e o flagrasse bisbilhotando sua intimidade. Durante o caminho de volta para a vila, o rapaz não conseguia parar de pensar na cena, conectando os pontos sobre o motivo da escassez de recursos dela e a razão de seu comportamento por vezes evasivo e defensivo. Quando retornou ao seu quarto, o silêncio do lugar parecia agora muito mais pesado, impregnado com os segredos da vizinha que morava exatamente acima dele. Ele sentou-se em frente ao computador e abriu um arquivo de texto, sentindo uma necessidade incontrolável de documentar não apenas as paisagens de Dalat, mas a vida real que se desenrolava em sua porta. O sono parecia ter abandonado sua mente, dando lugar a uma inquietação que ele não sabia como gerenciar. Na manhã seguinte, o despertador tocou antes mesmo que a luz solar conseguisse perfurar a névoa matinal que cobria as janelas. O rapaz levantou-se e realizou sua rotina de exercícios, correndo pelas trilhas úmidas que circundavam a propriedade, um ritual que ele mantinha para disciplinar o corpo e o espírito. Ao retornar, avistou Beatriz próxima ao portão, vestida com um avental simples sobre o casaco de lã, preparando um carrinho de leite quente para a clientela matinal que começava a chegar. Ela parecia outra pessoa durante o trabalho, os movimentos eram precisos e o sorriso que oferecia aos fregueses era encantador, ainda que seus olhos mantivessem aquela mesma tristeza residual observada na noite anterior. O rapaz parou a poucos metros, hesitando entre seguir seu caminho ou trocar uma palavra que fosse com ela. A jovem notou sua presença e, por um breve segundo, o contato visual foi inevitável, mas ela desviou o olhar com desdém, voltando a servir um copo de leite fumegante para um senhor de idade. Ele percebeu que ela ainda guardava o ressentimento do conflito das meias da véspera, o que tornava qualquer tentativa de aproximação uma tarefa hercúlea. Ele seguiu para o interior da vila, subindo as escadas enquanto ouvia o burburinho dos trabalhadores que paravam para comer um pão rápido na banca de Beatriz. O cheiro de leite adoçado e milho assado entrava pelas frestas de sua janela,
misturando-se ao aroma de verniz e papel velho que compunha seu santuário particular de estudo e reflexão. O dia transcorreu em uma calma relativa até que, ao meio-dia, o rapaz ouviu um barulho de vidro quebrando no corredor. O som foi seguido por um grito, abafado de dor, e, instintivamente, ele correu para fora do quarto, encontrando Beatriz sentada no chão, segurando a mão direita, de onde escorria um filete de sangue. Uma xícara de café havia caído, estilhaçando-se contra o chão duro de madeira. E ela parecia ter se cortado feio. Enquanto tentava recolher os cacos apressadamente, o olhar dela encontrou o dele. E pela primeira vez, não havia raiva ou orgulho, apenas uma fragilidade crua e inesperada que o desarmou completamente em questão de segundos. Ele se ajoelhou rapidamente ao lado dela, ignorando qualquer protocolo de distanciamento, e segurou firmemente o pulso da jovem para estancar o sangramento imediato. Beatriz tentou puxar a mão, mas ele foi mais rápido, envolvendo o ferimento com um lenço limpo que trazia no bolso de trás da calça. A proximidade física forçou um momento de silêncio entre os dois, onde os únicos sons eram a respiração ofegante da moça e o tilintar distante das xícaras no andar de baixo. Ele a observava com uma seriedade que ela nunca vira antes, seus dedos movendo-se com destreza enquanto ele limpava o sangue que manchava o assoalho de madeira da vila. Quando ele finalmente terminou de atar o curativo, ele a ajudou a se levantar e a conduziu para dentro do quarto dela, onde a desorganização que ele tanto desprezava parecia agora ter sido esquecida pela urgência daquele acidente. Ao colocar os pés dentro do quarto, o rapaz congelou ao ver uma foto em cima da mesa, um retrato antigo que ele não esperava encontrar ali. Ele deu um passo atrás, sentindo o mundo girar ao perceber que a conexão entre eles era muito mais profunda do que imaginava ser possível naquele momento. O segredo que Beatriz carregava não era apenas sobre o namorado infiel, mas algo que envolvia o próprio passado de sua família e uma história que ele acreditava estar esquecida nas montanhas de Dalart. Ele sentiu que a verdade sobre por que aquela garota parecia tanto com alguém que ele perdera há muito tempo estava prestes a ser revelada. Mas Beatriz, vendo a reação dele, cobriu a foto rapidamente com uma revista, escondendo a revelação que mudaria para sempre o rumo daquela convivência conturbada. O silêncio que se seguiu no quarto de Beatriz tornou-se opressor, carregado por uma eletricidade que nenhum dos dois conseguia dissipar. O rapaz permaneceu de pé no centro do cômodo, os olhos fixos na revista que cobria a fotografia, sua mente operando em um ritmo frenético para processar a semelhança que ele acabara de vislumbrar. Ele não era um homem de crenças místicas, mas a coincidência geográfica e a familiaridade do rosto naquela imagem estavam desafiando toda a lógica que ele sempre usara para organizar sua existência. Beatriz, por sua vez, evitava encará-lo, seus dedos ainda latejando de dor sob a gaze, mas sua hesitação entregava que ela sabia exatamente o que aquela foto representava e por que ele estava tão paralisado. A jovem deu alguns passos em direção à janela, mantendo o corpo voltado para a luz do dia que entrava pela vidraça embaçada. Ela tentou ignorar a presença invasiva do rapaz, mas a respiração dele, curta e compassada, ocupava todo o espaço entre eles. O rapaz, recuperando um pouco de sua compostura habitual, pigarreou e perguntou, com a voz um pouco mais rouca que o normal, há quanto tempo aquele retrato estava sob sua guarda. Beatriz respondeu sem se virar, afirmando que aquele objeto pertencia à sua avó e que, na verdade, não havia nada de especial na imagem para alguém que vivia apenas observando a vida dos outros através de lentes de câmera. Suas palavras carregavam uma aspereza defensiva, mas ele percebeu o tremor leve em seus ombros. Sinalizando que ela estava à beira de um colapso, ele deu um passo à frente, aproximando-se da mesa onde a revista ainda escondia o segredo. Mas Beatriz girou rapidamente, bloqueando o caminho com uma determinação que não condizia com sua aparência frágil. Ela o desafiou a sair de seu quarto imediatamente, tratando-o como um intruso indesejado em seu espaço de dor e segredos familiares. O rapaz olhou profundamente em seus olhos, tentando encontrar ali a verdade que ela insistia em esconder sob camadas de mágoa e orgulho ferido. Ele não recuou, apenas manteve a calma, declarando que não tinha intenção de roubar seus mistérios, mas que a foto, se fosse o que ele pensava, poderia ser a peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar há anos, desde que sua mãe falecera,
e deixar apenas perguntas sem respostas. Beatriz soltou uma risada amarga, balançando a cabeça em negação, e perguntou se ele realmente achava que o mundo girava em torno de suas perdas pessoais. Ela apontou para a porta com a mão esquerda, exigindo que ele voltasse para seu mundo de organização extrema e fotos de paisagens, deixando-a com seus próprios problemas financeiros e decepções amorosas. O rapaz observou a mágoa explícita no rosto dela e percebeu que, por enquanto, não haveria diálogo. A barreira que ela construíra era alta demais para ser superada com simples palavras. Ele recuou em direção à saída, sentindo o peso daquela desconhecida sobrecarregando seus ombros de uma forma que ele nunca esperara sentir. Ao cruzar o corredor em direção ao seu próprio aposento, ele ouviu Beatriz trancar a porta e o som de algo metálico batendo contra a madeira, indicando que ela estava reforçando a segurança do local. Ele entrou em seu quarto, sentou-se na cadeira de couro e encarou o vazio, o coração batendo em um compasso irregular e perturbador. Durante toda a tarde, ele mal conseguiu trabalhar, seus pensamentos vagando entre a imagem daquela foto, a mão ferida de Beatriz e a suspeita de que a vida em Dalat estava prestes a se complicar muito mais do que ele previra. Ele precisava descobrir a verdade, mas o custo daquela descoberta parecia envolver uma aproximação emocional que ele não estava preparado para enfrentar naquele momento. O entardecer chegou com uma garoa fina, típica daquela região, que batia rítmica contra o vidro da janela. O rapaz levantou-se e decidiu preparar um jantar simples, algo que ele pudesse compartilhar caso o destino, de alguma forma improvável, permitisse que Beatriz saísse do quarto. No entanto, o corredor permaneceu mudo, e nenhuma sombra cruzou a porta de madeira durante as horas em que ele passou cozinhando. Ele serviu um prato de sopa quente, mas, ao levar a colher à boca, o apetite desapareceu totalmente diante da sensação de que algo estava errado no andar de cima. O silêncio da vila, antes um refúgio de paz, tornara-se agora uma sentinela de suspense. Ele subiu novamente, movido por uma angústia crescente que ele não conseguia explicar, e parou diante da porta de Beatriz. Ele hesitou por vários minutos, com a mão suspensa no ar, pronta para tocar a madeira e perguntar se ela estava bem ou se precisava de mais algum curativo para o ferimento na mão. O silêncio absoluto vindo de dentro do quarto era a única resposta que ele obtinha, e o medo de que ela estivesse passando mal ou pior, desesperada, começou a dominar seus pensamentos. Ele chamou o nome dela baixo, esperando uma resposta que não veio, e foi quando a maçaneta da porta girou lentamente, não por vontade dele, mas por um movimento que vinha de dentro do quarto. A porta abriu-se, revelando Beatriz com uma expressão que ele jamais esqueceria, algo entre o pânico absoluto e a revelação de um segredo que não podia mais ser mantido. Ela parecia ter chorado durante as últimas horas. Seus olhos estavam inchados, e o rosto pálido contrastava com a escuridão do corredor. Ela não disse uma única palavra. Apenas segurou o braço do rapaz com uma força inesperada e o puxou para dentro do quarto, onde ele pôde ver a revista caída no chão e o retrato, agora sem proteção, exposto sobre a mesa de madeira. O que ele viu naquela imagem, iluminada pela lâmpada solitária do teto, fez suas pernas fraquejarem e o ar faltar em seus pulmões, revelando um segredo que poderia mudar o destino de ambos para sempre. O rapaz sentiu o chão sob seus pés perder a firmeza enquanto seus olhos percorriam os detalhes da fotografia antiga sobre a mesa. Na imagem, uma mulher jovem, com traços inconfundíveis que ele guardava na memória desde a infância, segurava um bebê nos braços em frente à mesma fachada da vila onde agora residiam. A semelhança era perturbadora, quase sobrenatural, e o objeto que Beatriz protegia com tanto afinco não era apenas uma relíquia familiar comum, mas um registro documental de um passado que ele jurara nunca ter se cruzado com a vida daquela moça desconhecida. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pela respiração pesada de Beatriz, que o observava com uma angústia profunda, como se estivesse esperando que ele finalmente conectasse todas as peças daquele quebra-cabeça cruel. Beatriz soltou o braço do rapaz e afastou-se, sentando-se na beira da cama, escondendo o rosto entre as mãos. Ela explicou com a voz embargada que aquela mulher na foto não era apenas uma estranha para ele, mas a razão pela qual seu próprio destino havia sido selado naquela cidade serrana há tanto tempo. Ela revelou que sua família sempre estivera ligada à história da casa,
mas que o segredo que sua avó guardara até o leito de morte envolvia um pacto de silêncio e uma promessa de proteger a honra de alguém que ele conhecera apenas como mãe. O rapaz sentiu uma onda de tontura ao perceber que as mentiras que seu pai contara sobre a origem de sua mãe em Hue estavam desmoronando diante daquela evidência física e irrefutável. Ele se aproximou da mesa e tocou a borda do retrato com a ponta dos dedos, sentindo o papel gasto pelo tempo. Questionou Beatriz sobre quem havia tirado aquela foto e o porquê de ela nunca ter tentado contatá-lo durante todos os anos em que ele viveu sob as sombras da opulência em Saigon. Beatriz respondeu que a distância não era uma escolha sua, mas uma imposição das circunstâncias, pois sua vida sempre fora definida pela escassez, enquanto a dele era construída sobre os alicerces de uma fortuna que, segundo ela, fora erguida sobre os restos de sua própria linhagem. Aquela confissão foi como um soco no estômago do rapaz, que sempre acreditara na retidão dos negócios da família, apesar dos conflitos constantes com seu irmão mais velho. A tensão no quarto era insuportável, quase física, enquanto eles confrontavam a realidade de um passado entrelaçado por tragédias que nenhum dos dois tivera o poder de evitar. O rapaz insistiu para que ela lhe contasse tudo o que sabia, sem omitir nenhum detalhe, mesmo que a verdade fosse dolorosa o suficiente para destruir a imagem que ele ainda mantinha de seu pai. Beatriz levantou-se e caminhou até o armário, retirando de lá uma pequena caixa de metal enferrujada que continha documentos, cartas amareladas e uma chave que ele nunca vira antes. Ela abriu a caixa e começou a ler trechos de uma correspondência que detalhava o sofrimento da mãe do rapaz durante os anos em que ela vivia isolada naquela mesma vila, enquanto a outra esposa do seu pai ocupava seu lugar de direito na mansão da capital. As palavras escritas nas cartas descreviam uma solidão profunda, uma agonia que a mãe do rapaz tentou suportar em nome de um amor que nunca fora correspondido com a dignidade necessária. Cada frase lida por Beatriz era como uma lâmina que cortava a autoconfiança do rapaz, forçando-o a encarar a crueldade do homem que ele chamava de pai. A jovem explicou que ela mesma só descobrira a extensão daquela história quando, após a morte de sua avó, herdara os pertences que haviam sido mantidos em segredo absoluto, sob a ameaça de que, se fossem revelados, sua própria família seria expulsa de Dalat sem nada. Eles estavam diante de uma verdade que não podia mais ser ignorada, uma herança de dor que exigia uma retificação de erros cometidos por gerações passadas. O rapaz sentiu que seu propósito em Dalat, que antes era a busca por uma carreira em cafés e o desejo de viver o sonho artístico da mãe, tinha acabado de sofrer uma mutação radical. Ele não era mais apenas um rapaz fugindo das pressões familiares em Saigon, mas alguém que precisava enfrentar a escuridão que o ligava diretamente ao presente precário de Beatriz. Ele prometeu à jovem que, custasse o que custasse, ele ajudaria a restaurar o que havia sido tirado de sua família. Um compromisso que ele assumiu olhando profundamente nos olhos dela, selando uma aliança que ia muito além da amizade ou do conflito das meias caídas na sacada. Beatriz, ainda cética quanto à capacidade de um herdeiro de fortuna em manter tal promessa, sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez desde que começara a lutar sozinha contra as dívidas e o abandono. Repentinamente, o som de passos apressados no corredor interrompeu o momento de confissão. Alguém estava batendo na porta de entrada da vila com uma fúria desproporcional, acompanhado por gritos que ecoavam por toda a casa, denunciando a presença de pessoas indesejadas que buscavam algo ou alguém naquela noite tempestuosa. O rapaz e Beatriz trocaram um olhar de pânico total, conscientes de que o segredo que acabaram de descobrir poderia ser a causa daquela invasão violenta. Ele empurrou a mesa para encostar na porta, enquanto Beatriz apagava a luz do quarto, deixando-os mergulhados na escuridão enquanto ouviam a maçaneta sendo forçada com violência por estranhos que, pelo tom de voz, não pareciam estar ali para uma conversa amigável, colocando em risco a vida que eles mal começavam a reconstruir. O silêncio na caverna tornou-se ensurdecedor. Fong, com o galho firme na mão, sentiu o suor frio escorrer por sua têmpora enquanto a silhueta do homem se aproximava. O invasor, trajando o uniforme escuro que carregava o emblema discreto da mansão de Saigon, avançou com uma lanterna de alta potência. A luz cortou a escuridão da gruta, revelando o rosto marcado e inexpressivo de um dos capangas de confiança de seu pai. Beatriz soltou um suspiro abafado, colando-se contra a parede rochosa,
enquanto Fong se preparava para um confronto desesperado. A traição que ele temia vinha de dentro de sua própria casa, confirmando que a caçada pelos documentos não era obra de inimigos desconhecidos, mas uma manobra calculada por quem deveria supostamente proteger os interesses da família. O homem parou a poucos metros, um sorriso desdenhoso desenhando-se em seus lábios finos. Ele não parecia surpreso ao encontrar o rapaz ali, os documentos, garantindo que, se o fizesse sem resistência, ninguém precisaria se ferir naquela noite fria. Beatriz sentiu a mão do rapaz relaxar, ligeiramente o aperto no galho, mas a determinação em seus olhos era absoluta. Ele não entregaria a verdade, a única prova que restara da existência, digna de sua mãe, para aquele cão de guarda da ganância paterna. A tensão escalou para um nível insustentável quando o homem sacou um objeto contundente do cinto. Fong saltou para frente antes que o inimigo pudesse reagir. O impacto do galho contra o braço do homem ecoou na rocha. A luta foi rápida e brutal, restrita ao espaço limitado da caverna, com os dois homens rolando sobre o chão de terra batida e pedras soltas. Beatriz, esquecendo o pânico inicial, atirou um punhado de areia e pequenas rochas contra o rosto do invasor, criando uma distração momentânea que permitiu a Fong desferir um golpe certeiro. O homem caiu desacordado, com um baque surdo contra a parede da gruta. Ofegante, Fong aproximou-se do corpo inerte, checando o pulso do funcionário para garantir que ele ainda respirasse. Ele não queria sangue em suas mãos, nem que aquela busca por justiça se tornasse uma sentença de morte. Ele pegou a lanterna caída no chão e, com Beatriz logo atrás, apressou-se para sair daquele lugar. O mapa mental que ele construíra de Dalat agora era a única ferramenta de sobrevivência que possuíam para evitar serem interceptados por outros membros do grupo que deveriam estar próximos. Eles caminharam na direção oposta às luzes da cidade, subindo uma colina íngreme que levaria a uma estrada vicinal onde um velho conhecido de Beatriz, um motorista de caminhão de hortaliças, costumava passar nas madrugadas. O vento soprava com mais intensidade agora, anunciando que a chuva se transformaria em tempestade em questão de minutos, dificultando qualquer tentativa de rastreio por parte dos invasores que, certamente, acordariam a qualquer momento. Durante a subida, Beatriz confessou que sua avó, antes de morrer, a avisara sobre a existência de alguém dentro do círculo íntimo da família que sempre monitorara seus movimentos em Dalat. Mas ela nunca acreditara que o nível de perseguição chegaria a esse ponto extremo. Fong sentiu um peso enorme ao ouvir isso, compreendendo que ele havia colocado a vida da jovem em risco apenas por ter tentado encontrar a verdade sobre sua própria origem. Ele segurou as mãos dela, as mãos frias e trêmulas que ele cuidara no acidente com o vidro, e prometeu que, se eles conseguissem chegar à estrada, ele a levaria para um lugar seguro, onde nem mesmo o dinheiro de seu pai pudesse alcançar. Luz. Ela apenas assentiu, as lágrimas misturando-se com as gotas de chuva que começavam a cair em abundância. Ao chegarem ao topo da elevação, a visão da estrada abaixo revelou um farol de veículo se aproximando lentamente através da cortina de água. Era o velho caminhão de transporte de couves, uma luz de salvação no meio daquela noite apocalíptica. Eles correram pela encosta, os pés derrapando na lama, gritando para que o motorista parasse antes que fosse tarde demais. O veículo diminuiu a velocidade, as lanternas traseiras emitindo um brilho vermelho no escuro da rodovia. O coração de Fong parecia querer sair pela boca, mas quando a porta do caminhão se abriu e o motorista acenou, uma sensação de alívio momentâneo invadiu sua mente, embora ele soubesse que aquela não era a linha de chegada de sua jornada. Enquanto subiam no veículo, Fong olhou para trás, para a escuridão da colina de onde haviam acabado de fugir. Ele notou, com um frio na espinha, 2 pontos luminosos de lanternas brilhando no topo da montanha, aproximando-se rapidamente da estrada. Eles não tinham escapado totalmente, apenas ganharam um pouco de vantagem. O motorista acelerou o caminhão, que soltou uma nuvem densa de fumaça preta, e começou a ganhar velocidade na descida sinuosa em direção ao vale. Beatriz encostou a cabeça no banco, exausta, enquanto Fong abria a caixa de metal para verificar se, durante a luta, os documentos estavam todos ali. Quando ele levantou a tampa e viu que a chave importante havia desaparecido, pânico retornou como uma maré alta, deixando-os vulneráveis
e sem o meio de abrir o cofre onde a verdade final estaria escondida. O caminhão sacolejava violentamente sobre o terreno irregular, enquanto a chuva martelava o teto metálico com uma fúria crescente. Fong sentia o coração na garganta, seus olhos fixos no espaço vazio onde a chave deveria estar repousando ao lado dos documentos. Sem aquele pequeno objeto de metal, todo o esforço de resgatar o legado de sua mãe corria o risco de se tornar inútil. Beatriz, observando a frustração do rapaz, manteve-se em silêncio por alguns instantes, tentando acessar memórias esquecidas de sua infância. Ela se lembrava de uma caixa de música antiga que sua avó mantinha trancada em um baú no sótão da casa original da família. Talvez em um momento de premonição, a velha senhora tivesse transferido a guarda daquela peça crucial para um lugar que apenas elas conheciam. O caminhão finalmente parou em uma clareira protegida por árvores frondosas, e o motorista, um homem de poucas palavras, sinalizou que ali era o ponto mais seguro para os dois descerem. Eles saltaram para o lamaçal, sentindo o frio penetrar instantaneamente em suas roupas. Fong agradeceu rapidamente ao motorista, que partiu sem olhar para trás, deixando-os sozinhos no escuro absoluto da floresta. O rapaz acendeu a lanterna novamente, mas agora com movimentos mais cautelosos, temendo que qualquer feixe de luz pudesse atrair os perseguidores que ainda o seguiam. Um lugar onde costumavam esconder suprimentos durante as crises econômicas que assolavam a região. O trajeto era traiçoeiro, repleto de lama escorregadia e vegetação espinhosa. Mas era a única rota que os manteria longe da estrada principal, onde os carros dos capangas certamente estariam patrulhando. Enquanto caminhavam, a tensão entre eles era palpável. Fong não conseguia deixar de questionar por que ele, um homem que buscara conforto na organização e no isolamento, estava agora imerso em uma conspiração de vida ou morte. Beatriz, por outro lado, sentia o peso de ser a guardiã de um segredo que destruíra sua família antes mesmo dela nascer. Eles chegaram à cabana por volta das 3 da manhã, encontrando-a exatamente como Beatriz se lembrava, uma estrutura simples de madeira e zinco. O interior cheirava a madeira velha e umidade. Fong iluminou o ambiente, verificando se havia sinais de invasão recente. Tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas 4 paredes. Beatriz revirou uma caixa de madeira empoeirada no canto da sala e encontrou um pequeno diário da avó, repleto de registros em uma caligrafia trêmula. Ela folheou as páginas rapidamente até encontrar uma nota datada de 20 anos atrás, mencionando uma chave de formato peculiar escondida dentro de uma escultura de pedra no jardim da antiga vila onde Fong se hospedara inicialmente. O sangue de Fong gelou ao perceber que a chave estivera a poucos metros de distância dele durante todo o tempo em que ele reclamava das meias de Beatriz. Eles haviam corrido perigo de morte e fugido para a floresta por algo que estava escondido, exatamente no lugar de onde fugiram. O rapaz soltou um riso nervoso, uma mistura de incredulidade e fúria pela ironia do destino. Agora, o dilema era claro. Retornar à vila significava cair nas mãos dos invasores, que provavelmente ainda estavam vasculhando o quarto de Beatriz, mas era a única forma de obter a prova definitiva contra o império de seu pai. Fong olhou para Beatriz e viu o medo refletido em seus olhos. Ela perguntou se ele estava disposto a voltar para a armadilha apenas por causa daquela chave. O rapaz levantou-se, recolhendo suas coisas, e afirmou que não havia mais volta. O confronto final com seu passado era inevitável. Ele precisava proteger Beatriz e garantir que a verdade, escondida por décadas sob o nome de família que ele carregava com tanto orgulho, fosse finalmente exposta. Eles se preparam para o caminho de volta, sabendo que a vila não era mais um porto seguro, mas o campo de batalha definitivo. A caminhada de volta foi feita sob a luz pálida de uma lua que começava a surgir entre as nuvens pesadas da tempestade. O silêncio da mata parecia diferente agora, mais denso e carregado de uma energia maligna que os observava de cada sombra. Quando avistaram a estrutura da vila colonial entre as árvores, Fong notou que o térreo estava iluminado por uma luz amarela bruxuleante. Havia um carro preto estacionado logo na entrada principal, um veículo de luxo que ele reconheceria em qualquer lugar. Era o automóvel oficial do braço direito de seu pai, o homem que comandava todas as operações ilícitas da empresa. O pânico de Beatriz foi imediato, mas Fong a segurou firme, sussurrando que eles deveriam entrar pelo porão.
um acesso que ele descobrira durante suas reformas iniciais na vila. Quando eles tocaram a grade de ferro do porão, no entanto, um cão de guarda da propriedade, um Doberman feroz que não deveria estar ali, soltou um rosnado gutural que ecoou por todo o vale, revelando a posição de ambos exatamente no momento em que um segurança surgia na varanda, apontando uma arma diretamente para onde eles estavam. Agachados na sombra, o latido estridente do Doberman rompeu o silêncio da noite, agindo como um sinal de ataque imediato. Fong agiu por instinto, empurrando Beatriz para trás de uma pilha de caixas de madeira cobertas por uma lona, enquanto ele mesmo se jogava para o lado, escapando por centímetros do clarão do disparo que atingiu a grade de ferro onde estavam segundos antes. O som metálico da bala ricocheteando na estrutura deixou claro que eles não estavam lidando apenas com capangas, mas com profissionais determinados a eliminar qualquer vestígio daquele segredo. Fong sentiu a adrenalina percorrer cada centímetro de seu corpo. Ele precisava manter a calma, apesar do caos que o Doberman, agora solto e avançando ferozmente, criava no terreno. O rapaz pegou um pedaço de cano de metal que encontrara ali perto e preparou-se para a defesa, mantendo os olhos fixos na varanda onde o segurança ainda tentava ajustar a mira na escuridão. Beatriz, comprimida entre a lona e a parede fria, tentou controlar a respiração para não entregar sua posição. Ela observou Fong, cujo perfil era iluminado por relâmpagos ocasionais, enfrentando o perigo com uma coragem que ela jamais imaginara ser possível naquele homem que antes se irritava com meias penduradas. O Doberman saltou, seus dentes brilhando sob a luz fraca. Fong desviou com uma agilidade surpreendente, usando o cano metálico para manter o animal à distância sem feri-lo gravemente, pois sabia que o cão era apenas mais uma ferramenta nas mãos de um mestre cruel. Com um movimento técnico e preciso, Fong conseguiu prender a coleira do animal em um gancho da grade de ferro, neutralizando a ameaça imediata enquanto o segurança disparava novamente, desta vez acertando uma das janelas da vila, que estilhaçou em 1000 pedaços sobre o gramado. O rapaz aproveitou a breve pausa do segurança para recarregar a arma e puxou Beatriz pela mão, correndo em direção à lateral da casa, onde a vegetação crescia alta, oferecendo cobertura. Eles precisavam chegar àquela escultura de pedra que, conforme o diário da avó de Beatriz, guardava a chave. O jardim, antes um refúgio de paz e inspiração para Fong, transformara-se em uma armadilha mortal, onde cada arbusto parecia esconder um inimigo. Eles se arrastaram pelo solo, sentindo a terra úmida encharcar suas roupas. A cada segundo a pressão aumentava. O segurança, percebendo a movimentação, desceu os degraus da varanda com uma lanterna na mão esquerda e a arma pronta na direita, caminhando com a lentidão de um predador que sabe que a presa está cercada. Eles alcançaram a estátua de um anjo de pedra, parcialmente coberta por era, situada perto de uma fonte antiga. Fong começou a tatear a base da escultura, seus dedos encontrando uma irregularidade na rocha. Beatriz, observando a aproximação do homem armado, sussurrou para que ele fosse mais rápido. O seu Yuessa estava a menos de 10 metros de distância, sua lanterna varrendo a folhagem. O rapaz sentiu uma parte da pedra ceder sob pressão. Era um compartimento, exatamente como descrevia o diário. Seus dedos envolveram algo metálico e gelado, a chave. Com um movimento rápido, ele guardou o objeto no bolso. Mas o brilho da lanterna do segurança finalmente iluminou suas figuras escondidas na base da estátua. Parados onde estão, a voz do segurança ecoou, firme e desprovida de qualquer hesitação. Fong e Beatriz levantaram-se lentamente. O segurança não parecia surpreso. Ele tinha o olhar frio de alguém que estava ali para finalizar uma tarefa designada por ordens superiores. Ele ordenou que eles caminhassem até o centro do jardim, onde a luz da lua finalmente revelava a extensão da emboscada. Outros 2 homens surgiram das sombras da casa, bloqueando qualquer saída possível em direção à floresta. Fong sentiu a chave no bolso, o objeto que representava a queda do império de seu pai, mas também o maior perigo para sua própria sobrevivência. Ele sabia que naquele momento a negociação não era mais uma opção e qualquer erro de cálculo custaria tudo. O líder dos invasores, o mesmo que comandava as operações em Saigon, apareceu no topo da escadaria da varanda, observando a cena com um copo de bebida na mão, como se assistisse a um espetáculo teatral. Ele desceu os degraus com elegância, aproximando-se de Fong e Beatriz com um sorriso predatório. Ele parou diante de Fong
e disse que o rapaz nunca deveria ter saído de Saigon, que Dalat era um cemitério para segredos que não deveriam ser perturbados. O homem estendeu a mão, exigindo a chave. Fong olhou para Beatriz, cujos olhos estavam fixos no homem, cheios de um ódio que ela nem sabia que possuía. O rapaz, em um gesto desafiador, retirou a mão do bolso, mas não para entregar a chave. Ele começou a caminhar em direção à fonte de pedra, onde uma pequena fenda permitia que a chave caísse diretamente dentro da canalização subterrânea da vila, tornando-a irrecuperável para sempre. O líder do grupo, ao perceber o movimento, perdeu a compostura e avançou rapidamente, mas antes que pudesse alcançar, Lu Fong se viu frente a frente com o homem que, por anos, manipulou a vida de sua família, e a arma que o segurança apontava para sua cabeça foi substituída por um som mecânico de engatilhamento vindo de trás das árvores, algo que nem o invasor nem Fong previam. O som metálico do gatilho sendo puxado ecoou pelo jardim, silenciando instantaneamente qualquer tentativa de movimento por parte dos invasores. Do meio da vegetação densa, uma figura alta e imponente emergiu, segurando uma espingarda com precisão cirúrgica. Era o proprietário da vila, um senhor que, até aquele momento, parecia apenas um observador inofensivo das excentricidades de seus inquilinos. A expressão em seu rosto não era de medo, mas de uma autoridade fria e severa que impunha respeito imediato. O líder dos mercenários, até então tão confiante em seu poder, congelou, seus olhos alternando entre a arma apontada para si e o olhar gélido do idoso. Fong, ainda segurando a chave com firmeza, aproveitou o momento de desconcerto para se posicionar ao lado de Beatriz, protegendo-a com seu próprio corpo. O proprietário da vila caminhou lentamente em direção ao centro do embate, cada passo seu martelando o chão com uma segurança absoluta. Ele dirigiu a palavra ao líder dos invasores em um tom baixo, quase sussurrado, que carregava mais peso do que qualquer grito poderia ter. Ele revelou que sabia exatamente o que aquele grupo estava buscando e que a vila não era apenas um imóvel de aluguel, mas um santuário para as histórias que a ganância de Saigon tentara apagar. O homem armado, visivelmente tenso, tentou argumentar que estavam cumprindo ordens estritas de uma das famílias mais influentes do país. Mas o dono da vila não demonstrou qualquer oscilação. Com um gesto firme, ele ordenou que todos os capangas baixassem suas armas e se retirassem imediatamente, sob pena de consequências que ultrapassavam a esfera da lei. A tensão era quase insuportável enquanto os mercenários, desarmados pela autoridade inesperada do idoso, recuaram lentamente, lançando olhares de ódio para Fong. Eles sabiam que naquela noite a missão estava arruinada. O líder deles, antes de entrar no veículo de luxo, disparou em última advertência, garantindo que aquela não seria a última vez que se veriam e que as consequências da exposição daqueles documentos seriam catastróficas para o nome da família de Fong. Assim que os carros desapareceram na névoa da estrada, o silêncio retornou ao jardim da vila. O proprietário baixou a espingarda, soltando um suspiro profundo que revelou, por trás de sua fachada de ferro, uma exaustão que ele tentara esconder durante anos. Fong aproximou-se do idoso, sentindo uma mistura de gratidão e uma nova leva de perguntas. Ele perguntou quem era aquele homem e por que ele, um simples locador, tinha tanto conhecimento sobre o passado de sua mãe e sobre as conspirações que envolviam seu pai. O senhor olhou para Beatriz, antes de responder, como se estivesse avaliando se ambos estavam prontos para a revelação final. Ele explicou que fora um antigo companheiro de confiança da mãe de Beatriz e um colaborador próximo da falecida mãe de Fong, tendo prometido a ambas que, se um dia a verdade precisasse vir à tona, ele estaria ali para garantir que a justiça fosse feita. Ele confirmou que a chave que Fong segurava não abria apenas um cofre, mas um compartimento oculto na própria estrutura da vila, onde as provas definitivas estavam preservadas. Beatriz, ainda abalada, perguntou sobre a chave que eles haviam encontrado e o que exatamente ela abria naquele cenário complexo. O idoso a conduziu de volta para o interior da vila, guiando-os até a biblioteca, um cômodo que Fong raramente frequentava devido à desorganização acumulada ao longo dos anos. O senhor moveu uma estante de livros pesada,
revelando um painel oculto na parede de pedra. Ele sinalizou para que Fong inserisse a chave na fechadura que ali existia. Com mãos trêmulas, Fong introduziu o metal no mecanismo. O clique soou alto no silêncio da biblioteca, seguido por um rangido de engrenagens antigas se movendo. Uma pequena porta de cofre abriu-se, revelando uma série de documentos e um dispositivo de gravação de áudio que, segundo o idoso, detalhava todos os crimes financeiros e traições orquestrados pelo pai de Fong nas últimas 2 décadas. A revelação foi avassaladora. Enquanto eles examinavam os documentos, a dimensão do mal que a família de Fong causara a pessoas como a de Beatriz tornou-se clara e inquestionável. Não se tratava mais apenas de uma disputa familiar por herança ou prestígio, mas de uma rede de corrupção que envolvia figuras de alto escalão da política e do mercado financeiro. Eles tinham nas mãos a arma necessária para derrubar o império que sustentava o luxo em que Fong fora criado. No entanto, enquanto analisavam a última pasta do arquivo, algo chamou a atenção de Beatriz. Propriedade que servia de fachada para suas operações ilegais. O idoso alertou que eles tinham pouco tempo. Se aquela propriedade fosse vendida, as provas contidas naqueles papéis seriam anuladas por uma série de transferências de fachada que impossibilitariam qualquer investigação judicial. Fong olhou para a carta e sentiu a urgência de uma decisão final. Ele precisava estar em Saigon antes do amanhecer para impedir aquela negociação, mas sabia que, se saísse da vila agora, estaria se expondo novamente à ira de seu pai. Enquanto discutiam como poderiam chegar à capital sem serem interceptados pelas rotas habituais, um som de frenagem brusca de um veículo vindo da estrada principal interrompeu a conversa. O proprietário apagou as luzes da biblioteca, indicando que alguém havia retornado. E não eram os mesmos mercenários de antes. O motor do carro indicava uma frota oficial e, pela quantidade de portas batendo, uma força tática muito mais numerosa e preparada estava prestes a cercar a vila inteira, selando um destino que ele ainda não conseguia compreender. O som dos pneus de borracha contra o cascalho da entrada principal da vila cessou subitamente, substituído pelo bater sincronizado de portas de carros se abrindo. Fong, Beatriz e o proprietário da casa permaneceram imóveis na biblioteca, o ar parecendo denso e carregado de uma eletricidade estática quase insuportável. As luzes dos faróis de múltiplos veículos iluminavam as janelas da vila, projetando sombras alongadas e distorcidas sobre as paredes de pedra. O proprietário aproximou-se da janela com cautela, observando através de uma pequena fresta das cortinas de veludo. O que ele viu não era um grupo comum de mercenários, mas uma equipe de intervenção tática, equipada com trajes de proteção e rifles de assalto, posicionando-se em formação circular ao redor da propriedade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma voz amplificada através de um megafone, ordenando que todos os ocupantes saíssem de mãos para o alto, em nome de uma autoridade judicial federal, que Fong sabia ser apenas uma fachada para o poder corrupto de seu pai. Beatriz olhou para Fong com os olhos arregalados, a compreensão do perigo real atingindo-a como um choque térmico. O proprietário virou-se para eles, sua expressão revelando uma urgência que nunca demonstrara antes. Ele sabia que, se fossem levados pelas pessoas, nem os documentos nem a vida de qualquer um deles sobreviveriam até o amanhecer. Ele sinalizou para que seguissem em direção ao painel da biblioteca que levava a uma galeria subterrânea, um túnel de drenagem antigo que corria por baixo da colina e emergia próximo a um riacho distante. Enquanto Fong recolhia a pasta com as provas e o dispositivo de áudio, sentiu o peso da responsabilidade de proteger Beatriz. Eles entraram no estreito corredor escuro segundos antes de uma equipe tática arrombar a porta da frente da biblioteca com um estrondo ensurdecedor. O túnel era úmido, e as paredes cobertas de limo dificultavam a progressão, forçando-os a avançar curvados para evitar colisões com as vigas de sustentação enferrujadas. Atrás deles, o som de botas pesadas correndo pelo assoalho de madeira da vila indicava que a busca havia começado. O proprietário, conhecedor de cada metro daquele caminho, liderava o grupo, enquanto Fong mantinha a lanterna desligada para não revelar sua posição caso houvesse batedores na saída. O ar dentro do túnel tornava-se cada vez mais escasso.
fazendo a respiração de Beatriz se tornar ofegante. Eles haviam percorrido cerca de 200 metros quando uma pequena clarabóia de ventilação no teto revelou um flash de luz vindo de fora. Era uma patrulha de drones, sobrevoando a colina e utilizando câmeras de visão térmica para escanear o terreno em busca de sinais de calor humano. Fong percebeu que estavam presos em um funil. Se continuassem pelo túnel, seriam detectados assim que saíssem próximo ao riacho. Ele sussurrou para o proprietário sobre a existência de alguma bifurcação oculta, algo que permitisse mudar a direção do percurso. O idoso lembrou-se de uma antiga câmara de armazenamento de água da época colonial, um espaço vazio e revestido de concreto que poderia mascarar sua assinatura térmica, mas o acesso era obstruído por uma grade de ventilação enferrujada que exigia uma força considerável para ser removida. Fong, aproveitando o momento, forçou a grade com o apoio de uma barra de ferro que encontrara no chão do túnel. Com um esforço sobre-humano, o metal cedeu, permitindo que os três deslizassem para o interior do compartimento seco e escuro. Ainda escondidos na câmara, puderam ouvir o ruído das hélices do drone pairando exatamente acima do local onde o túnel se bifurcava. A tecnologia de vigilância era superior a qualquer coisa que Fong já tivesse visto, e o medo de que pudessem ser identificados a qualquer momento era constante. Beatriz, encostada no canto mais afastado da câmara, começou a chorar baixinho, sua exaustão física atingindo o limite. Fong abraçou-a, sussurrando palavras de conforto enquanto o proprietário mantinha a guarda, ouvindo atentamente qualquer som vindo do duto de drenagem principal. De repente, uma luz potente perfurou a ventilação acima de suas cabeças. Alguém estava examinando o túnel com equipamentos de varredura manual, descendo gradualmente em direção ao local onde eles haviam desaparecido. A tensão dentro da câmara de concreto era absoluta. O operador da busca, a julgar pela cadência dos passos metálicos nas grades, estava se aproximando do compartimento onde eles se escondiam. Fong sentiu a pasta de documentos pressionada contra seu peito, o coração batendo com tanta força que ele temia que fosse audível para quem estivesse do outro lado da parede. O proprietário da vila pegou uma pequena faca de caça de sua bota, pronto para qualquer eventualidade, sinalizando para que os dois ficassem em silêncio absoluto. A luz do laser de varredura passou pela fresta da grade, cortando a escuridão da câmara como uma lâmina incandescente. O operador parou, intrigado por uma leitura anômala no sensor, e começou a golpear a grade de metal que separava sua posição da câmara dos fugitivos, revelando que a descoberta final estava a apenas alguns centímetros de distância da segurança que buscavam. No instante em que a grade foi arrancada, Fong não viu o rosto do invasor, mas viu o reflexo de algo que mudaria toda a lógica daquela perseguição. Atrás do soldado tático, no duto de drenagem, uma figura familiar, usando roupas escuras e sem qualquer identificação, surgiu das sombras e desferiu um golpe preciso que nocauteou o invasor, antes que ele pudesse relatar a descoberta. A luz do equipamento do soldado caiu no chão, iluminando brevemente o rosto do novo salvador. E o que Fong viu o deixou petrificado. Era sua própria irmã, que há anos vivia longe dos negócios da família, segurando uma arma com a mesma destreza de um assassino profissional, olhando diretamente para o compartimento onde eles estavam escondidos, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. O tempo pareceu congelar dentro daquela câmara subterrânea, quando a figura oculta nas sombras revelou sua identidade. Juliana, a irmã de Fong que ele não via há anos, permaneceu estática na abertura do duto, a arma ainda apontada para o corredor, garantindo que nenhum reforço tático se aproximasse daquela posição. O choque no olhar de Fong era evidente, pois a última informação que ele possuía era de que sua irmã estava estudando no exterior, vivendo uma vida pacífica longe das maquinações obscuras de seu pai. Ela fez um gesto rápido com a cabeça, indicando que deveriam sair dali imediatamente, pois o tempo de vantagem que haviam conquistado era mínimo. O proprietário da vila, reconhecendo a autoridade de Juliana, não hesitou e abriu caminho, liderando o grupo para o lado oposto da galeria, onde uma saída de emergência, escondida atrás de uma parede de arbustos, levava diretamente para o bosque na encosta da colina. Eles emergiram na noite chuvosa, sentindo o choque térmico imediato. Juliana, movendo-se com a precisão de um soldado de elite, liderou o grupo através de trilhas que nem mesmo Fong,
com todo o seu conhecimento de fotógrafo das matas locais, jamais explorara. Ela parecia conhecer cada árvore, cada declive e cada ponto cego dos sistemas de segurança que haviam sido instalados ao redor da propriedade nas últimas horas. Beatriz, exausta e confusa, tentava acompanhar o ritmo acelerado, sendo amparada por Fong, que mantinha um olho na irmã e outro na direção da vila, onde as luzes táticas continuavam a varrer o local em busca dos fugitivos. Juliana parou por um breve momento em uma clareira segura, sob a proteção de uma grande rocha, para verificar se não estavam sendo seguidos por drones. Juliana explicou, com uma voz desprovida de qualquer emoção sentimental, que ela trabalhava há tempos em uma organização independente que monitorava as atividades ilegais de empresas de fachada e que a operação de seu pai em Dalat era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Ela confessou que viera para monitorar a situação, mas que não esperava encontrar seu irmão envolvido diretamente no centro daquela teia de traições. Fong perguntou por que ela nunca o contatara, e Juliana respondeu que qualquer comunicação teria colocado sua vida em risco iminente, dado o nível de paranoia que seu pai atingira após os primeiros vazamentos de dados sobre suas contas bancárias. Eles tinham agora um aliado, inesperado, mas a questão sobre como chegar a Saigon com segurança permanecia sem resposta. Evidências para fora do país. Eles deveriam seguir para o norte da província, onde um helicóptero de carga não rastreado faria uma parada rápida em uma fazenda isolada às 4 da manhã. O problema era que o trajeto levava quase 3 horas de caminhada forçada sob a chuva pesada. Beatriz olhou para o terreno à frente, percebendo que a tarefa era quase impossível para quem não tivesse um treinamento físico robusto, mas o olhar firme de Juliana não deixava margem para reclamações. Eles voltaram a caminhar, atravessando riachos que haviam transbordado e ladeiras cobertas de lama onde cada passo poderia resultar em uma queda fatal. No caminho, Beatriz sentiu uma pontada de desconfiança em relação a Juliana. Ela percebeu que a irmã de Fong possuía os mesmos gestos calculados do pai, uma semelhança que tornava difícil saber se ela estava realmente ali para ajudar Luz ou para garantir que a pasta de documentos voltasse para as mãos da família. Fong, percebendo a desconfiança de Beatriz, manteve-se ao lado dela, reforçando seu compromisso de proteger. Lá, quando se aproximavam de um posto de controle improvisado na estrada que ligava Dalat às cidades vizinhas, Juliana sinalizou para que todos se abaixassem. Um comboio de veículos pretos, carregando homens armados e equipamentos de comunicação, passou lentamente pela rodovia, iluminando a mata com luzes de busca potentes. O comboio parou exatamente onde a trilha que eles usavam cruzava a estrada. Homens desceram dos veículos, comunicando-se via rádio com uma base central. A conversa captada por Juliana, que possuía um dispositivo de escuta, era clara. O pai de Fong havia ordenado que a ordem de busca fosse convertida em um protocolo de eliminação total se os documentos fossem encontrados, não restando margem para prisioneiros. Juliana olhou para Fong e indicou que eles deveriam atravessar a estrada exatamente por trás dos veículos, aproveitando a distração dos soldados que discutiam sobre o mapa da região. Era um risco suicida, mas a única forma de atingir a fazenda de extração antes do amanhecer. Eles se arrastaram até a margem da pista, sentindo o cheiro de diesel e o calor dos motores dos veículos. A cada movimento, um estalo de galho ou uma respiração mais alta poderia atrair a atenção dos sentinelas. No momento em que Beatriz se preparava para cruzar a faixa de asfalto molhado, seu pé escorregou em uma pedra solta, fazendo com que o lanche que ela carregava em sua mochila batesse contra o solo com um estrondo seco. O barulho foi audível para o guarda mais próximo, que interrompeu sua conversa e girou a lanterna em direção à moita onde eles estavam, escondidos. A luz focou diretamente no rosto de Beatriz, paralisando-a de terror, enquanto o guarda levava a mão à arma no coldre e soltava um grito de alarme para os outros companheiros que vasculhavam a estrada. O clarão da lanterna varreu a vegetação como um bisturi de luz, fixando-se no rosto aterrorizado de Beatriz. Sem um segundo de hesitação, Juliana disparou um tiro de advertência para cima, não com a intenção de ferir, mas para criar o caos necessário que lhes daria segundos preciosos. O guarda, surpreendido pelo contra-ataque, recuou instintivamente,
o que permitiu que Fong e Beatriz atravessassem o asfalto em um salto desesperado. "Corram para a ravina", gritou Juliana, cobrindo o recuo enquanto os outros soldados começavam a convergir em sua direção com gritos de ordem e disparos que rasgavam o ar. O grupo embrenhou-se pela encosta íngreme, deslizando sobre a lama em direção ao leito de um riacho seco que servia como uma trincheira natural contra as luzes dos veículos. O terreno era implacável. Pedras soltas rolavam sob seus pés, e a escuridão da ravina os engolia por completo. Mas era exatamente essa falta de visibilidade que os protegia. Fong segurava a mão de Beatriz com tanta força que os nós de seus dedos doíam. Ele sabia que, se perdessem o ritmo, seriam facilmente cercados. Juliana vinha logo atrás. Sua respiração estava controlada. Uma disciplina de aço que contrastava com o desespero crescente dos outros dois. Eles correram até que o som dos gritos dos soldados se tornasse apenas um eco distante, abafado pela torrente de água que começava a subir devido à tempestade persistente. Eles se refugiaram sob a saliência de uma formação rochosa, onde o barulho da chuva contra as folhas das árvores criava uma cortina sonora perfeita para mascarar sua presença. Beatriz caiu sentada sobre a terra molhada, o corpo tremendo tanto pelo esforço físico quanto pelo trauma da quase captura. Fong, agachado ao seu lado, verificou se ela tinha algum ferimento. Ela estava bem, mas seus olhos mostravam uma fadiga que ia muito além do cansaço físico. Era a exaustão de quem fora arrancada de uma vida simples e jogada em um jogo de poder cujo alcance ela mal compreendia. Juliana aproximou-se, limpando o cano de sua arma com um pano escuro. Ela olhou para o irmão com uma frieza que, desta vez, continha uma sombra de preocupação. "Vocês não podem continuar correndo para sempre", disse ela, sua voz cortando o barulho da chuva. "Se não chegarmos à fazenda antes do helicóptero de extração, estaremos todos mortos antes do amanhecer." O grupo retomou a marcha, agora em um passo menos frenético, porém constante. O caminho até a fazenda era um labirinto de trilhas de animais que serpenteavam pelas colinas. Juliana explicava brevemente como ela descobrira as operações de seu pai, o envolvimento dele em um esquema de tráfico de influências que destruía comunidades inteiras, incluindo a terra onde a avó de Beatriz vivia. Fong ouvia tudo em um silêncio absoluto, cada palavra de Juliana reforçando a imagem de um pai que ele nunca conhecera de verdade. Ele havia crescido acreditando na narrativa de um homem de negócios íntegro, quando na verdade era apenas um arquiteto de sofrimento. Essa nova percepção alterou algo dentro dele, o medo deu lugar a uma determinação sólida. Eles finalmente avistaram o celeiro da fazenda isolada, quando o céu começava a exibir os primeiros sinais de um amanhecer sombrio. O helicóptero de carga ainda não havia chegado, mas a área parecia suspeitosamente quieta. Juliana parou a 10 metros do celeiro, levantando a mão para sinalizar a parada. O instinto dela, refinado por anos de missões secretas, dizia que algo estava errado. Não havia guardas, não havia ruídos de animais, nem o movimento habitual de uma fazenda em atividade. Tudo estava estático demais, quase como se o local tivesse sido limpo por uma força desconhecida. "Fiquem aqui", ordenou Juliana, esgueirando-se em direção à porta de madeira do celeiro com a arma em punho. Fong e Beatriz aguardaram na sombra de um trator antigo. Segundos se passaram, depois minutos, e a ausência de qualquer reação por parte de Juliana aumentava a ansiedade. De repente, uma luz forte emanou do interior do celeiro, revelando silhuetas que não pertenciam à organização de Juliana. Eram agentes da segurança privada que atendiam diretamente à mansão da família de Fong. Eles não estavam lá para prender, estavam ali para realizar uma execução sumária. O som de uma breve luta corporal veio de dentro, seguido por um silêncio absoluto. A porta do celeiro abriu-se lentamente, e um homem que Fong conhecia muito bem, o advogado pessoal de seu pai, saiu à luz, segurando Juliana pelo braço, com uma arma pressionada contra a sua têmpora, enquanto uma voz vinda de um amplificador no topo do celeiro convidava Fong e Beatriz a se renderem, garantindo que aquela seria sua última chance de ver a luz do sol. O sangue de Fong gelou ao ver sua própria irmã, Juliana, imobilizada daquela forma humilhante. O advogado de seu pai, um homem cujos trajes impecáveis contrastavam grotescamente com o ambiente rural e decrépito do celeiro, sorria com uma satisfação doentia. Ele não parecia preocupado com a presença de Fong e Beatriz nas sombras. Ele os aguardava exatamente ali, como se tivesse previsto cada passo daquela perseguição.
A arma apontada para a têmpora de Juliana não tremia. E a segurança com que ele a segurava deixava claro que o advogado não hesitaria em pressionar o gatilho se a pasta de documentos não fosse entregue imediatamente. Beatriz, sentindo o terror paralisar seus movimentos, apertou o braço de Fong, seus lábios se movendo em um pedido silencioso para que eles recuassem. Mas o rapaz sabia que não havia mais para onde fugir. Entregue a pasta, Fong, a voz do advogado soou fria e cortante, amplificada pelos alto-falantes ocultos no topo do celeiro. Seu pai não quer mais brincar de esconde-esconde. Você está sendo apenas um obstáculo em um projeto que já foi aprovado há décadas. Fong deu um passo à frente, saindo das sombras do trator, com a pasta de documentos firmemente presa ao peito. Ele sentia o peso do papel e a responsabilidade de tudo o que aquilo continha. O advogado acenou para que ele se aproximasse. Enquanto caminhava, Fong observava cada detalhe do celeiro, procurando por qualquer ponto cego ou objeto que pudesse servir de arma ou distração. Ele percebeu que havia um gerador de energia antigo, logo atrás do advogado, conectado a uma série de cabos elétricos expostos que passavam perto de uma poça de água formada pela infiltração da chuva no. Beatriz, mantendo-se nas sombras, percebeu a estratégia que começava a se formar na mente de Fong. Ele precisava de uma distração e ela era a única com liberdade de movimento fora do raio de visão imediato do advogado. Ela rastejou silenciosamente pela lateral do celeiro, que ele havia preparado rapidamente enquanto Juliana limpava sua arma na trilha. E no exato momento da troca, ele teria que criar uma sobrecarga no sistema elétrico. O advogado continuava exigindo a entrega, sua paciência visivelmente esgotando enquanto ele ameaçava Juliana com a coronha da arma. Fong parou a 5 metros de distância, elevando a pasta acima da cabeça. "Não vou entregar até que ela esteja segura", gritou Fong, sua voz ecoando pelas vigas de madeira do celeiro. O advogado deu uma gargalhada seca e respondeu que ele não estava em posição de fazer exigências. No entanto, antes que o homem pudesse responder novamente, Beatriz lançou uma ferramenta pesada contra o painel do gerador que ela alcançara rastejando. O choque mecânico, aliado à poça de água que conduzia à eletricidade, gerou uma explosão de faíscas que iluminou o celeiro inteiro, cegando momentaneamente o advogado e seus guardas. Foi a fração de segundo que Fong precisava, e avançou como um raio, jogando a pasta falsa para cima e colidindo com o corpo do advogado, derrubando-o no feno. A arma de Juliana caiu no chão, e Fong a chutou para longe enquanto imobilizava o advogado. A confusão no celeiro era total. Os seguranças, tordoados pela luz ofuscante, começaram a disparar contra as paredes, sem saber exatamente onde Fong estava. Juliana, livre, recuperou a arma de Fong e começou a disparar contra os equipamentos de comunicação que estavam no teto, desativando a transmissão que o advogado mantinha com a base central. O tiroteio foi intenso, transformando o celeiro em uma armadilha de madeira estilhaçada e fumaça. Fong, mantendo a cabeça fria, pegou a pasta verdadeira de dentro de seu casaco, que ele havia escondido enquanto a pasta falsa era jogada, e gritou para que Beatriz e Juliana corressem em direção à saída dos fundos. Eles atingiram o exterior do celeiro, enquanto o prédio começava a ser consumido pelas chamas, causadas pelos disparos perdidos que atingiram o combustível do gerador. As labaredas cresciam rápido, iluminando o campo como um sol artificial. Eles não podiam parar. O som de motores de outros veículos aproximando-se pela estrada principal indicava que o restante da força tática estava chegando. O advogado, caído entre o feno em chamas, ainda tentava se levantar, gritando ordens inaudíveis para seus homens. Juliana, coberta por fuligem, empurrou o irmão para o lado de uma colina, onde uma caminhonete que ela deixara preparada horas antes esperava por eles. Eles subiram no veículo, e Juliana deu a partida, acelerando pelo terreno acidentado com as luzes apagadas. Quando estavam a uma distância segura, Fong olhou para trás, para o celeiro que desmoronava em chamas. O segredo estava seguro, mas ele sabia que o verdadeiro desafio começava agora. O advogado ainda estava vivo, e com certeza contataria o pai de Fong para uma retaliação ainda mais violenta. Juliana, dirigindo com os nós dos dedos esbranquiçados, quebrou o silêncio. "Não podemos voltar para Dalat, e Saigon é uma zona de guerra para nós agora. Temos que chegar à fronteira ou seremos caçados um a um." De repente, um impacto violento na traseira da caminhonete lançou todos para frente.
Um veículo blindado de escolta da empresa de seu pai acabara de rampeá-los, forçando a caminhonete a sair da pista e rolar em direção a um precipício onde a vegetação espessa impedia qualquer visão do que estava abaixo, deixando o futuro de Fong, Beatriz e Juliana pendurado por um fio metálico e o silêncio da queda. O mundo girou violentamente enquanto a caminhonete perdia o contato com o solo firme da estrada e despencava pela encosta íngreme. O som do metal distorcendo contra as árvores e rochas era ensurdecedor, uma cacofonia de destruição que parecia não ter fim. Fong sentiu um impacto brutal contra o teto do veículo, e a escuridão absoluta tomou conta de seus sentidos antes mesmo que a caminhonete parasse de rolar no fundo do barranco. Quando a consciência retornou, o que levou o que pareceram horas ou meros instantes, o rapaz foi recebido pelo som rítmico e persistente da chuva batendo sobre a lataria amassada. Ele tentou mover as pernas, mas uma dor aguda na altura da costela o obrigou a conter um grito. O interior do veículo estava um caos de vidro quebrado, estofamento rasgado e cheiro de combustível vazando. Ele virou o pescoço com dificuldade, procurando desesperadamente por Beatriz e Juliana. A caminhonete estava tombada de lado, com o para-brisa completamente estilhaçado pela força do impacto. Beatriz estava caída no banco do passageiro, inconsciente, com um corte profundo na testa de onde escorria um rastro de sangue que manchava seu casaco de lã. Juliana, por outro lado, estava presa no banco do motorista, a porta completamente travada contra uma árvore centenária que impedira o veículo de despencar ainda mais fundo no precipício. O volante estava torto, prensando suas pernas, mas ela respirava, embora com grande dificuldade. Fong forçou-se a sair pelo espaço onde antes estava a janela, o esforço drenando o pouco de energia que ainda possuía. Ele caiu na lama fria, mas não se deu o direito de parar. Com as mãos trêmulas, Fong arrastou-se até o lado de Beatriz, verificando seus sinais vitais. Ao sentir o pulso firme sob a pele pálida, uma onda de alívio momentâneo percorreu seu ser. Mas ele sabia que o tempo não era um aliado. Ele buscou Juliana, que agora abria os olhos com esforço, a expressão de dor traindo a força que ela tentava manter. A pasta, ela sussurrou, a voz falhando enquanto indicava o assoalho do veículo, onde a pasta de documentos estava soterrada sob uma pilha de destroços. Fong mergulhou a mão no meio do entulho, sentindo o couro da pasta sob seus dedos, e a puxou com um movimento brusco. O conteúdo parecia intacto. O perigo, porém, não era apenas o acidente. Eles ainda estavam vulneráveis e expostos em um local onde seriam facilmente encontrados pelos homens que os perseguiam. Eles precisavam sair dali. A chuva continuava a transformar a encosta em um lamaçal, o que tornaria a subida até a estrada uma tarefa quase impossível para Juliana, que sofria com as pernas presas. Fong usou uma barra de ferro improvisada para tentar forçar a porta do motorista, suando frio enquanto o metal rangia contra a árvore. Com um puxão final, a porta cedeu um pouco, criando uma fresta. Ele conseguiu puxar Juliana para fora, colocando-a sobre uma lona que encontrara nos destroços. Beatriz, despertando do desmaio, tentou se levantar, mas vacilou. Eles precisavam de um esconderijo imediato. A poucos metros de distância, o rapaz avistou uma fenda na rocha que servia como uma espécie de abrigo natural, protegida pela folhagem densa e inacessível para quem viesse da estrada superior. Enquanto arrastavam-se para a proteção da rocha, luzes começaram a aparecer no topo do precipício. Os homens do pai de Fong haviam parado o blindado e começavam a descer a encosta, armados com lanternas e sinalizadores que transformavam a noite em um dia artificial e cruel. Eles desciam com uma metodologia fria, varrendo o terreno palmo a palmo. Fong sentiu o desespero subir pela garganta, mas manteve o foco na proteção de Beatriz e Juliana. Ele posicionou as duas no fundo da fenda rochosa e ocultou a entrada com galhos secos. Ele mesmo se posicionou na entrada, segurando a arma que Juliana havia deixado cair no acidente. Sua intenção não era lutar contra todos eles, mas atrasá-los o suficiente para que eles perdessem o interesse ou fossem desviados do caminho correto. Os passos dos perseguidores estavam cada vez mais próximos. O advogado da empresa de seu pai, aparentemente ileso do impacto do blindado, comandava a busca com voz arrogante, ordenando que queimassem qualquer parte da mata que oferecesse suspeita de esconderijo. O cheiro de gasolina começou a subir do solo,
sinalizando que eles estavam prestes a atear fogo na própria encosta para forçar os fugitivos a sair. Fong olhou para Beatriz, que agora estava consciente, e o olhava com uma compreensão silenciosa de que aquele era o momento final. O rapaz sentiu o frio do aço da arma em sua mão, enquanto as chamas começavam a lamber as árvores próximas, criando um cerco de fogo que se fechava rapidamente em torno do esconderijo, deixando-os presos entre o precipício mortal e a fúria ardente de um passado que se recusava a morrer sem sangue. O calor das chamas tornava-se insuportável, transformando o ar dentro da fenda rochosa em uma mistura asfixiante de fumaça e fuligem. Fong sentiu os pulmões arderem, mas sua prioridade absoluta era garantir que Beatriz e Juliana não sucumbissem ao cerco de fogo. Ele observou as chamas lamberem as entradas laterais da fenda, fechando as rotas de escape convencionais. Era um momento de desespero absoluto, onde cada decisão errada significaria o fim. O advogado lá fora ainda gritava ordens, confiante de que o fogo completaria o serviço que seus homens, projetado para desviar águas de enchentes de montanha, que passava exatamente sob aquela formação rochosa. Com um esforço final, ele começou a remover as pedras soltas que bloqueavam o piso do esconderijo, utilizando a mesma barra de ferro que usara antes. A pedra cedeu com um som seco, revelando uma abertura estreita que descia para a escuridão úmida da galeria subterrânea. Sem hesitar, ele empurrou Beatriz para dentro, seguida por Juliana, que ainda lutava contra a dor intensa nas pernas. Ele saltou logo atrás, puxando a pedra de volta para o lugar justo quando uma língua de fogo devorava a entrada da fenda acima. O alívio foi imediato, embora o novo ambiente fosse um labirinto de túneis alagados pela tempestade. Eles estavam abaixo do solo, protegidos do incêndio, mas agora enfrentavam o risco de serem varridos por um fluxo de água crescente. A água gelada batia nos joelhos enquanto caminhavam pelo túnel, guiados apenas pela lanterna fraca que Fong conseguia manter acesa. Juliana, mesmo ferida, assumiu a liderança, pois reconhecera o traçado do túnel de mapas antigos de inteligência. Eles precisavam chegar a uma saída que desse para a parte baixa da floresta, longe da zona de busca principal. Enquanto avançavam, Fong sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir o som de algo se movendo atrás deles. Não era o som de passos humanos, mas algo mais rápido. Uma água sendo cortada por algum objeto grande. Ele olhou para trás, iluminando o caminho com a lanterna. Uma grade de ferro, que eles não tinham selado corretamente, começava a ceder devido à pressão da enxurrada. Eles correram apesar da exaustão. A água subia rapidamente, agora atingindo suas cinturas. A cada passo, a força da correnteza os empurrava se caíssem ali, seriam arrastados para um sistema de tubulações de concreto onde seria impossível sobreviver. Juliana gritou para que segurassem uma corrente de ferro presa ao teto, um dispositivo de auxílio para manutenções antigas. Eles se agarraram com força, enquanto a enxurrada passava por baixo deles com uma violência aterradora, carregando entulhos e galhos que batiam contra suas pernas. Fong, segurando Beatriz em um braço e a pasta de documentos no outro, sentia seus músculos cederem sob a tensão. Após alguns minutos de agonia, o fluxo diminuiu, e eles puderam continuar a caminhar até uma pequena plataforma de pedra. Ali, encontraram uma escada vertical de metal que subia em direção a uma tampa metálica. É aqui, disse Juliana, a voz exausta. Eles subiram um a um. Fong empurrou a tampa, revelando o céu cinzento e a floresta agora em silêncio após a chuva. Eles estavam longe da vila, mas a visibilidade permitia que avistassem o brilho das luzes de um comboio de veículos na estrada inferior. O pai de Fong havia enviado reforços e a situação tornara-se uma caçada desesperada por sobrevivência. Juliana sacou seu dispositivo de comunicação, mas apenas estática saiu dele. A rede estava bloqueada por algum dispositivo de interferência eletrônica de alta potência. Ela olhou para o horizonte, onde a silhueta de uma torre de transmissão de rádio da cidade de Dalat se erguia sobre a colina mais alta. Se não conseguimos extração, temos que expor o que temos, disse ela, apontando para a torre. Se conseguirmos subir lá e hackear a frequência de emergência, podemos transmitir o áudio e os documentos para todas as redações de notícias da capital. Não conseguiremos sair vivos, mas destruiremos o império dele. A proposta era radical. Uma missão suicida que exigia que eles atravessassem o campo aberto que estava sendo patrulhado por cães de busca e drones. Enquanto Fong considerava a proposta,
Beatriz notou algo no céu. Um grupo de luzes verdes, diferentes dos drones de vigilância da empresa, circulava a torre de transmissão. Eram helicópteros de uma força de segurança independente, provavelmente acionados por uma das investigações que Juliana iniciara meses antes. No entanto, o problema era que na confusão da neblina e da escuridão, aquelas forças não sabiam quem eram os aliados e quem eram os alvos. Eles atiravam em qualquer movimento captado por seus sensores térmicos. Enquanto o grupo se preparava para correr pelo campo, aberto em direção à torre, um raio de luz de um dos helicópteros de segurança varreu a encosta, travando exatamente sobre a posição deles. Um som grave começou a emanar das máquinas de guerra, e uma metralhadora automática começou a girar, preparando-se para disparar contra o grupo que, para os olhos daquelas forças, parecia apenas mais um alvo inimigo tentando se aproximar da torre. O zumbido das metralhadoras giratórias do helicóptero de segurança independente vibrava no ar como um enxame de vespas metálicas, pronto para descarregar uma saraivada de chumbo sobre o campo aberto. Fong agiu sem pensar, puxando Beatriz e Juliana para trás da carcaça de um trator abandonado que repousava no limite da encosta, exatamente no momento em que uma rajada de projéteis rasgava o solo onde eles estavam instantes antes. A terra voava em estilhaços, cegando-os temporariamente enquanto o metal do trator ressoava com os impactos sucessivos. Eles não sabem quem somos, gritou Juliana, sua voz lutando para se sobrepor ao barulho ensurdecedor das pás do helicóptero, que descia para uma altitude mais perigosa. Fong percebeu que precisavam de um sinal, algo que indicasse sua neutralidade. Mas com o equipamento de comunicação destruído e o ambiente em chamas, a única forma de evitar o extermínio era arriscar uma abordagem direta à torre de transmissão sob fogo cruzado. Temos que correr para a base da torre agora, ordenou Fong, ajustando a pasta de documentos em seu peito como se fosse um escudo. Ele sabia que, se o helicóptero descesse mais, não haveria trator ou rocha que os protegesse. Juliana acenou, pegando um sinalizador de emergência que encontrara no bolso da jaqueta tática que ela capturara de um dos mercenários anteriormente. Ela acendeu o dispositivo, que lançou uma luz vermelha, intensa e hipnótica contra o céu nublado. A luz, um código internacional para não atirar, pareceu confundir os pilotos dos helicópteros de segurança por alguns segundos preciosos. A metralhadora parou de girar. Era a chance de Uro. Beatriz, fique atrás de mim. Não pare por nada, comandou Fong, e o grupo disparou em direção à entrada de serviço da torre de rádio. A corrida foi um teste final de resistência. Eles atravessaram o campo aberto, enquanto o helicóptero pairava sobre eles como um abutre indeciso entre o abate e a observação. A cada passo, Fong sentia a pasta de couro pesando contra suas costelas feridas. Mas o desejo de expor a verdade pulsava com mais força do que qualquer dor física. Quando atingiram a porta de aço da base da torre, Juliana utilizou uma carga explosiva de bolso para forçar a fechadura eletrônica, que fora bloqueada por um sistema de segurança remoto. A explosão foi contida, mas suficiente para abrir o caminho. Eles entraram em um espaço confinado, preenchido pelo zumbido constante dos servidores de alta voltagem e antenas de transmissão que compunham o coração das comunicações daquela região serrana. Dentro da torre, a temperatura era elevada devido ao processamento dos dados. Juliana correu para o console principal, seus dedos movendo-se com uma destreza que deixaria qualquer engenheiro de rede impressionado. Ela precisava bypassar o firewall principal para injetar o áudio e os documentos de Fong na rede nacional de notícias, que tinha um link dedicado via satélite conectado àquele ponto. Enquanto ela trabalhava, Fong e Beatriz vigiavam a entrada através de um monitor de segurança que mostrava os helicópteros de segurança pousando na encosta e, mais preocupante, as luzes dos veículos pretos do pai de Fong convergindo para a base da torre. O cerco estava se fechando. O advogado de seu pai, aparentemente tendo sobrevivido ao incêndio do celeiro, liderava o grupo que avançava com uma determinação impiedosa, portando fuzis com mira térmica. Quanto tempo falta? Perguntou Fong, sua voz carregada de uma urgência que ele mal conseguia controlar. Juliana, suando frio, respondeu que precisava de pelo menos 3 minutos para a sincronização dos pacotes de dados, um tempo que eles claramente não tinham. Beatriz,
que observava o monitor, apontou para uma silhueta que descia de um dos helicópteros. Era o próprio pai de Fong, acompanhado por um grupo de escolta que portava escudos balísticos. A presença do patriarca no campo de batalha era a prova de que ele não pretendia deixar que aquela verdade saísse de Dalat viva. Ele estava lá para garantir que a queima de arquivo fosse pessoal. O advogado parou na base da torre e, usando o megafone, fez uma proposta final: a vida de Juliana e Beatriz em troca da pasta de documentos. Com a promessa de um exílio seguro para... Fong olhou para o monitor, vendo o rosto envelhecido e cruel de seu progenitor projetado na tela. Aquele homem não conhecia a palavra acordo ou misericórdia. Ele olhou para Juliana, que estava a segundos de completar o upload, e depois para Beatriz, que apesar de todo o horror vivido, mantinha um olhar de confiança inabalável nele. Fong tomou sua decisão. Ele caminhou até o alto-falante principal da torre e, em vez de negociar com o pai, ele injetou o arquivo de áudio diretamente no sistema de som externo, transformando a torre de transmissão em um megafone que ecoaria os crimes cometidos pelo seu pai, não apenas para as redações, mas para toda a cidade de Dalat. O som da voz do pai de Fong, confessando ordens de execução e lavagem de dinheiro, começou a ressoar através dos vales, interrompendo o avanço dos soldados. No entanto, no exato instante em que a gravação atingiu seu ponto mais incriminador, uma bala de alta precisão disparada da base da colina atingiu o console de energia da torre, e o escuro absoluto tomou conta do local. Enquanto uma explosão controlada, detonada remotamente pelo advogado, começou a inclinar a enorme antena metálica da torre diretamente sobre a cabeça do trio que estava preso no seu interior. O ranger estridente do metal retorcido anunciou a queda iminente da estrutura da torre. Fong, sem pensar duas vezes, lançou-se sobre Beatriz e Juliana, protegendo-as com seu próprio corpo enquanto a enorme antena metálica oscilava perigosamente sobre suas cabeças. Com um barulho catastrófico, a parte superior da torre desabou, não exatamente sobre eles, mas contra a encosta rochosa ao lado, criando uma barricada de destroços fumegantes que separou o trio dos mercenários que avançavam pela base. A poeira cinzenta cobriu tudo, tornando a visão impossível, enquanto o silêncio que se seguiu à destruição era carregado de uma tensão mortal. Fong tossiu, limpando os detritos do rosto e tentando escutar qualquer sinal de vida. Eles estavam encurralados entre o que restava da torre e a encosta íngreme, mas milagrosamente ainda estavam vivos. Beatriz, ainda zonza pelo impacto, começou a tatear o chão à procura da pasta de documentos. Seu medo de que ela tivesse se perdido na queda era palpável. Aqui, murmurou Fong, entregando-lhe o item de couro, que estava estranhamente intacto, quase como se o destino estivesse protegendo aquela prova final. Juliana, levantando-se com dificuldade e mancando da perna que sofrera o impacto, analisou o terreno à sua frente. A explosão controlada deles criou uma brecha, observou ela, apontando para o espaço entre os escombros da torre e a parede de rocha da montanha. Era uma passagem estreita, porém viável, que levava diretamente a uma rede de cavernas menores, desconhecidas pela maioria, mas que ela conhecia através de seus estudos de topografia militar. Eles precisavam se mover rápido antes que o advogado e os soldados contornassem os... Eles se arrastaram pela passagem estreita. O espaço era tão confinado que Fong teve que empurrar a pasta na frente de seu corpo para conseguir passar. Do outro lado, o cenário era um desfiladeiro escondido, envolto por uma neblina densa, que impedia qualquer visibilidade de longo alcance para quem estivesse na base da colina. Enquanto caminhavam pelo desfiladeiro, Fong percebeu que seu pai, ao tentar destruir a torre, tinha cometido um erro estratégico fatal. Ele havia isolado a si mesmo e a seus homens da visão direta dos helicópteros de segurança que agora circulavam a área de forma errática, sem saber quem era o alvo original. A voz da gravação ainda ecoava intermitentemente nos alto-falantes da torre, que teimosamente funcionavam em baixa voltagem, espalhando os segredos da família por todo o vale. Temos que chegar ao riacho lá embaixo, disse Juliana, apontando para a base do desfiladeiro, onde a água corrente abafaria o som de seus passos e lavaria suas trilhas térmicas. Eles desceram a encosta de forma quase acrobática, o desespero impulsionando cada movimento. A cada metro que ganhavam, a distância entre eles e a execução sumária diminuía. De repente,
O rádio de um dos soldados, que estava jogado no chão, perto de onde passaram, começou a emitir uma ordem clara. Alvo visualizado no setor sul, abram fogo sem hesitação. Faun parou, sentindo o ar rarefeito nos pulmões. O advogado não estava apenas caçando-os. Ele tinha acesso direto aos sistemas de mira dos drones de ataque. Um ponto de luz vermelha surgiu no ombro de Beatriz, movendo-se rapidamente para o seu peito. "Abaixo!" gritou Fong, empurrando Beatriz para trás de uma saliência rochosa, no momento exato em que um tiro de alta precisão disparado por um drone atingiu a rocha onde ela estava um segundo antes. Lascas de granito voaram, ferindo levemente o braço de Fong. Mas o impacto salvou a vida da jovem. Eles não podiam mais subir nem descer. Estavam presos em uma pequena reentrância na parede do desfiladeiro. Juliana, analisando o padrão de voo do drone, percebeu algo estranho. O dispositivo estava operando com uma latência de processamento devido às interferências magnéticas das rochas ricas em minérios daquela colina. Eles estão seguindo o calor dos nossos corpos através da frequência infravermelha. Se apagarmos nossa assinatura, eles perdem o rastro por alguns minutos. A solução era tão arriscada quanto o resto da jornada. Eles deveriam se cobrir com a lama gelada e densa do leito do riacho próximo para reduzir a emissão térmica. Com as mãos sujas e tremendo, Fong começou a cobrir Beatriz e Juliana com a lama, ignorando a nojeira e o frio, enquanto o drone circulava a área acima, suas câmeras varrendo a escuridão em busca do sinal de vida que, segundos atrás, era tão nítido. Eles ficaram imóveis, enterrados na lama, ouvindo o som das pás do drone passar tão perto que podiam sentir o vento provocado por elas. O advogado, desiludido ao ver que o alvo desaparecera das telas, ordenou que os homens se espalhassem pelo desfiladeiro, a poucos metros de onde Fong estava escondido. Uma bota de soldado militar parou, e a luz de uma lanterna começou a examinar a lama onde eles estavam enterrados, aproximando-se lentamente da mão de Fong que inadvertidamente ficara exposta. O soldado parou exatamente onde a mão de Fong estava enterrada sob a lama gélida, sua bota pesada pressionando o solo a apenas poucos centímetros de distância. A lanterna, em sua busca frenética, roçou a entrada da fenda rochosa. Mas, devido à densidade da vegetação que eles mesmos haviam improvisado, o foco de luz não conseguiu penetrar a camada espessa de galhos e lama. Fong conteve a respiração, sentindo o peito arder pela falta de oxigênio enquanto sua mente operava em um estado de alerta extremo. O mercenário bufou, resmungando sobre o terreno traiçoeiro e a inutilidade daquela caçada noturna, antes de dar as costas e caminhar em direção aos outros soldados que se reagrupavam perto da entrada do desfiladeiro. Foi o sinal que eles precisavam para, num movimento coordenado e silencioso, deslizarem para uma abertura mais profunda na parede rochosa. Eles se arrastaram pelo interior daquela galeria por vários metros, até que a umidade da lama desse lugar a um solo mais seco e rochoso. Ali, Juliana sacou um pequeno dispositivo de pulso que emitia um sinal de baixa frequência, o único que não poderia ser detectado pelos radares convencionais da organização do pai de Fong. "O helicóptero de extração está a menos de 5 minutos de distância", sussurrou ela, sua voz soando como uma promessa de salvação. A saída daquela rede de cavernas levava diretamente a um platô isolado, um ponto cego no topo de uma das montanhas mais altas da região de Dalat, longe das luzes das patrulhas e do alcance dos drones. Beatriz, que mal conseguia manter os olhos abertos devido à exaustão e ao trauma emocional das últimas horas, foi amparada pelo rapaz, cujo compromisso de proteger lá havia se tornado o único propósito que ele ainda conseguia manter. A subida final para o platô foi um exercício de pura vontade. Eles escalaram paredes de pedra com as pontas dos dedos sangrando e os corpos pesando toneladas. Quando finalmente alcançaram a superfície, foram recebidos por um vento cortante que soprava do vale, levando consigo o som distante das turbinas de uma aeronave aproximando-se lentamente. A silhueta de um helicóptero preto surgiu no horizonte contra a luz da lua, emboscados na fazenda. No entanto, o alívio durou pouco. Antes que a aeronave pudesse tocar o solo do platô, uma série de luzes vermelhas surgiu nas colinas ao redor. O pai de Fong, antecipando aquele movimento,
posicionara baterias antiaéreas portáteis em pontos estratégicos, cercando o espaço aéreo com uma precisão matemática. Eles cercaram o platô, exclamou Juliana, com a voz carregada de uma frustração amarga. O helicóptero foi forçado a subir rapidamente para evitar o fogo das baterias, circulando o local em uma espera angustiante. Fong percebeu que seu pai não pretendia apenas matar Luz. Ele queria recuperar a pasta de documentos, custasse o que custasse. Mesmo que para isso tivesse que transformar aquela montanha em um cenário de guerra aberta. O advogado surgiu novamente na base do platô. Desta vez não mais tentando negociar, mas ordenando que seus homens iniciassem um ataque coordenado por terra. Fong gritou a voz do seu progenitor, amplificada por um sistema de som potente que parecia vir de todos os lados da colina. Você é um tolo. Entregue os documentos e deixe sua irmã e sua acompanhante viverem. Caso contrário, esta montanha será seu túmulo. Fong olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de um sol cinzento começavam a atingir o céu, mas não trouxe qualquer esperança. A pasta em suas mãos sentia-se mais pesada do que nunca. Ele caminhou até a beira do platô, o vento agitando seus cabelos molhados e a lama endurecendo em seu rosto. Ele sabia que se entregasse à pasta, a verdade sobre sua família seria enterrada com eles, e seu pai continuaria destruindo vidas como a de Beatriz e de sua própria mãe. Ele olhou para Juliana e Beatriz, que estavam preparadas para o pior, e sentiu uma conexão final, uma unidade forjada no fogo do perigo. Ele não se entregaria, nem deixaria que a memória de sua mãe fosse maculada pela derrota. Não vamos entregar nada, afirmou Fong, num tom que surpreendeu até a si mesmo pela clareza. Ele se virou para Juliana e pediu que ela utilizasse o dispositivo de transmissão que ainda restava na pasta para enviar o sinal de sincronização final. Se vamos cair, que seja com a verdade ecoando em cada canto deste país. O sinal foi ativado. Um brilho azul intenso emanou do dispositivo de couro, sinalizando que o conteúdo estava sendo transmitido para todos os canais de comunicação de Saigon em tempo real. O pai de Fong, ao ver a luz azul no horizonte, perdeu o controle, dando ordem de ataque total. Enquanto as luzes de busca dos mercenários fechavam o cerco ao redor deles, Fong, em um último ato de desafio, pegou a mão de Beatriz e a de Juliana, preparando-se para o embate final, enquanto o helicóptero de extração descia para uma manobra de risco que poderia ser sua única chance ou o início de sua destruição definitiva.